Olá, irmãos. Nós estamos de volta para mais um devocional. Hoje nós vamos estar falando sobre um inimigo chamado ego, que desde o princípio, na queda, no pecado original, tem sido seguramente um dos maiores inimigos do ser humano na sua luta cotidiana para espelhar e resgatar a imagem e semelhança de Deus. O ego foi exatamente a razão pela qual Eva caiu. Em princípio, por não conhecer a palavra de Deus, mas também por olhar para o fruto proibido e ver que era agradável aos olhos, para dar entendimento que pertencia somente a Deus. E assim ela tomou o fruto, deu ao seu marido, e os dois caíram, trazendo sobre a humanidade uma sentença de condenação, de privação do acesso livre que tinham ao fruto da árvore da vida, para que pudessem viver eternamente. É desse modo que a morte entra na história da humanidade e que durante a pandemia tem causado tanto sofrimento, tanta dor. Para vencer o ego, a palavra de Deus nos ensina que a receita é a humildade de espírito. E eu queria dar destaque a um texto em que Jesus toca nesse assunto, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano, que do versículo 9 até o versículo 14 diz o seguinte: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nessa parábola, Jesus condena especificamente o orgulho religioso dos fariseus, em comparação com as pessoas que humildemente haviam resolvido dar ouvidos à voz de Jesus e abandonar as suas vidas de pecadores para fazer a vontade de Deus. Na parábola do publicano e do pecador, o publicano, que era detestável aos olhos dos israelitas e era considerado mesmo a escória da nação, por ser um aliado de Roma e muitas vezes extorquir os seus próprios irmãos quando cobrava tributos em favor de Roma. Esse publicano bate no peito com uma atitude de humildade de espírito, reconhecendo a sua condição de pecador e dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Ele não se orgulhava dos seus atos. O seu ego, na verdade, era anão. A sua humildade era gigante. Ao passo que o fariseu tinha uma atitude completamente diferente, oposta. Ele se exaltava, ele reconhecia a sua retidão diante de Deus. Mas a palavra começa dizendo que ele orava a si mesmo. E eu queria que você se fixasse nisso. Quando nós oramos com humildade diante de Deus, quando nós fazemos orações sinceras, orações no Espírito, orar no Espírito significa esvaziado de nosso próprio ego. A nossa oração alcança o coração de Deus. Ele nos ouve e, conforme a sua vontade, Ele nos atende. Quando nós fazemos uma oração sábia, como foi a oração do publicano, pedindo o favor, a misericórdia de Deus sinceramente, não com um simples arrependimento momentâneo ou uma sensação de culpa, mas com uma disposição de mudança de vida, Deus sempre nos atende. A missão de Jesus é sobre isso. Ele veio chamar pecadores
ao arrependimento. E nessa parábola era isso que ele explicava para aqueles homens que precisavam olhar para os fariseus naquele momento e aprender por contraste. Certa vez ele disse que os fariseus haviam sentado na cadeira de Moisés e que tudo aquilo que eles ensinavam deveria ser praticado, mas nada daquilo que eles faziam, porque eles faziam aquilo contrário daquilo que eles pregavam. Pregavam, mas não cumpriam aquilo que pregavam. E nessa oração fica claro que o maior problema espiritual dos fariseus era o seu orgulho, era o seu ego gigantesco. O Senhor termina essa parábola mostrando que dos dois, apenas um saiu justificado. Por quê? Em primeiro lugar, pela sua fé. Em segundo lugar, pela sua atitude de humildade diante de Deus, a sua oração alcançou o coração de Deus, ao passo que o fariseu orava para si mesmo. E Jesus nos ensina, ao final dessa parábola, que todo aquele que se humilhar será exaltado. Enquanto no Éden, Eva quis ter o conhecimento que pertencia somente a Deus, hoje nós somos chamados a imitar aquele publicano, reconhecendo que nada sabemos e que não temos como saber aquilo que só Deus sabe, mas uma coisa sabemos: somos pecadores, arrependidos, buscando resgatar a imagem e semelhança de Deus, buscando glorificar o nome de Deus nessa condição e nesse propósito. Nós nos humilhamos diante de Deus, pedindo a Ele: Senhor, sê propício a mim. O maior exemplo de humildade que nós podemos encontrar na palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele nos ensinou que devemos ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo. Está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Muitos homens orgulhosos hoje debocham de Deus, outros ignorantes dizem que não há Deus, mas aqueles que reconhecem não somente a existência de um Deus Criador, provedor, Salvador, mas também que reconhecem a sua condição de pecadores e se humilham diante de Deus, esses serão justificados, assim como aquele publicano. A minha oração hoje é que essa seja a atitude do nosso espírito. Nós possamos vencer o ego e o orgulho, que é uma das manifestações mais comuns desse inimigo que temos em comum, possam ser vencidos pela nossa humildade, seguindo o exemplo de humildade de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Nelson, da área de famílias da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem.